Meus amigos, boa noite. Eu hoje vou gravar um vídeo aqui que eu confesso a você, eu resisti muito para fazê-lo. Mas os apelos foram muito grandes. Ou seja, seguidores, alunos, candidatos a concurso, todo mundo me pedindo para eu falar sobre esse tema que eu vou falar aqui com você. Bom, é bem verdade que esse tema versa sobre concurso público. Como professor e como ex-integrante de diversos concursos na esfera jurídica, eu me sinto à vontade para falar sobre esse tema. Bom, qual é a temática? As questões, as perguntas que têm sido feitas nos concursos da área jurídica. Eu confesso a você, particularmente, estou assim, assustado, a ponto de confessar aqui de público que se eu, hoje, com toda a experiência que tenho ao longo de 34 anos de magistério, depois de fazer tudo o que fiz, academicamente falando, eu dizer a você, se eu fizesse esse concurso eu não passaria. Na minha cadeira de processo penal, eu não passaria. Bom, e aí, primeira coisa, qual é a função de um examinador num concurso público? Selecionar, sob o ponto de vista teórico e prático, os melhores candidatos para aquela carreira. E os melhores candidatos, na minha visão, eu vou selecionar com perguntas teóricas sobre aquela matéria que é comum em todos os livros decentes de processo penal, que não são poucos. Em todos os livros decentes de processo penal. Ou seja, eu vou perguntar aos candidatos a ciência do processo penal, voltada para a prática. Então, exemplo, eu não consigo conceber que um magistrado, portanto um candidato ao concurso da magistratura, faça um concurso e não saiba o que é uma sentença, não consiga resolver problemas de uma decretação de prisão, de liberdade, de uma medida cautelar de natureza real, uma busca e apreensão. Eu não consigo conceber que o magistrado não saiba isso. Muito bem. Se for um promotor de justiça, a mesma coisa, um promotor que não saiba como fazer uma denúncia. Mas eu digo assim, não que o candidato tenha que ser o expert fazendo denúncia, mas ele tem que ter uma ideia de como que é feita uma denúncia, como que é feito um pedido de liberdade, não para ele redigir a peça, mas naquele caso concreto, cabe um pedido de liberdade, cabe um pedido de prisão, cabe um pedido de busca e apreensão, ele tem que ter essa ideia. E delegado de polícia é a mesma coisa, defensor público é a mesma coisa, enfim, as diversas carreiras jurídicas. Mas para isso eu preciso ter um examinador preparado para ser examinador de concurso público. E por favor, aqui não fica nenhuma crítica a A, B ou C. Mas, se você não é um professor, você dificilmente saberá fazer uma questão e corrigir aquela questão. Por quê? Porque o candidato, naquele momento em que ele está respondendo aquela questão, existem vários fatores, sérios fatores, que influenciam aquela resposta e que um professor capta aquilo rápido, fácil. E, portanto, também o professor que está acostumado a elaborar uma questão vai fazer a questão voltada para o cargo que ele ocupa. E eu sempre digo o seguinte, não interessa o que o Paulo Rangel acha, pense. O que interessa é o que você sabe
para fazer aquela questão dentro daquela problemática que lhe foi apresentada. E aí o professor tem que estar preparado, o examinador tem que estar preparado. E examinador preparado não é você dizer para mim assim, não, o cara é juiz, desembargador, procurador, delegado, não importa. Ele pode ser tudo isso e não estar preparado para fazer uma questão de uma prova de concurso. Portanto, a escolha não pode ser em cima do amiguinho. Pô, fulano é meu amigo, meu parceiro, porra, o cara que toma chopp comigo. Fulano, faz parte aqui da banca, vem aqui. Não, não pode ser assim. Você tem que chamar pessoas que tenham condições técnicas, profissionais de elaborar uma questão naquele concurso específico. E, portanto, a pessoa tem que ser preparada para tal. Imagina você, eu chegar num hospital e o médico fala assim, o senhor aí pode me ajudar aqui? Posso, claro, o que é? Segura aqui esse bisturi, pega aquela pinça, pega... Doutor, sua desculpa, eu pensei que fosse para carregar alguma coisa, pegar um doente no colo, enfim, qualquer coisa que envolva a força física ali para ajudar. Mas eu não sou médico, eu não sou instrumentador, eu não sou anestesista, eu não tenho a menor condição. Não, mas é só fazer isso que eu vou dizer. Não pode, não posso, não posso. Claro que eu estou dando esse exemplo absurdo, que um médico jamais falaria isso, né? Mas para você entender que se você não tem condições, se você não tem aptidão para exercer aquela função ou para fazer aquilo, não faça. Não faça. Não deixe a vaidade tomar conta de você. Imagina eu ser convidado para fazer parte de uma banca de concurso de direito civil. Vai ser o caos. Por mais cuidadoso que eu possa ser, por mais criterioso, vou fazer... Eu não sou um professor de processo de direito civil. Eu não tenho que me meter nessa área. Então, eu vou mostrar para você aqui algumas coisas que mandaram para mim, os candidatos mandaram. Professor, fala aí, para você entender o porquê que eu estou aqui fazendo esse vídeo. E, por favor, não quero falar mal de ninguém. Mas uma questão que me apresentaram aqui assim. Professor, o que é crimes de anão crescidos? Crime de anão, aquele homem baixo, pequenininho, crescidos. Eu não sei. Eu nunca vi isso na doutrina do direito penal. Eu estudei direito penal, eu me lembro que Nelson Gria, e eu estudei nos clássicos, Nelson Gria falava da contravenção penal, do crime anão, do crime menor. A contravenção penal é um crime menor, é um crime anão, é quase um crime. Se for isso, ele está querendo saber das contravenções penais. Mas crime de anão crescidos? Ah, então, aí me disseram, não, isso aqui são as contravenções penais, mas são aqueles crimes de menor, médio potencial ofensivo, de até... Não inventa, então, não inventa. Você está querendo inventar. O que é a McDonaldização do processo penal? McDonald's. O que é a McDonaldização do processo penal? Não sei o que é. Não faço a menor ideia. A pessoa me disse aqui o que é, mas não me interessa. Eu nunca vi isso em Aníbal Bruno. Eu nunca vi isso no livro do professor Fernando da Costa Tourinho Filho. Eu nunca vi isso no livro de Frederico Marques, Hélio Tornag. Os clássicos. Os clássicos nunca trataram dessa matéria. Isso é algum professor, algum profissional que quis inventar. Porque ele quer ser diferente. Eu vou inventar. Aí ele, pá, inventou. Mas isso não tem nenhum amparo científico. McDonaldização, isso não tem nenhum amparo científico. É como se eu quisesse chamar um instituto de caneta. Eu vou inventar, pega essa caneta, mistura essa caneta junto com o nome de prisão, a prisão da caneta, a caneta. Invento. Mas isso não é ciência de processo penal. No que consiste a exceção de Romeu e Julieta no direito penal? Shakespeare. Romeu e Julieta, Shakespeare. Aí eu vou falar para você de Shakespeare. Mas no direito penal, não sei. Faço a menor ideia. No que consiste a red knots, ou difusão vermelha? Ou o que é difusão amarela, difusão azul, difusão verde, difusão negra, difusão laranja, roxa e branca? Não tenho a menor ideia. Desculpa, eu tenho que voltar a estudar, talvez. Mas o mais importante eu vou dizer para você daqui a pouco.
O que são delitos de ouvido? Com certeza, Aníbal Bruno não trata disso. Heleno Fragoso não trata disso. Nelson Hungria não trata disso. Você lê o livro Damásio, Celso Delmanto, os mais recentes, né? Mirabete, os mais novos. O Zaffaroni. E o Zaffaroni, então, coitado, eles nem têm a menor ideia. Pegar o livro do César Roberto Bittencourt. Estou falando de livros clássicos, bons. O que se entende por dolo colorido? O que se entende por nomorreia penal? Nomorreia penal. Deve ser alguma coisa, alguma dor de barriga, alguma coisa que a pessoa teve lá na hora, e aí saiu em formato de pena. Não faço ideia. O que é? O que significa a expressão carrapato penal? Não faço ideia do que vem a ser isso. E aí vem um monte de perguntas que me mandaram. Eu não vou perder tempo lendo tudo, não. Eu só vou dizer a você uma coisa. Você sabe quando que você, profissional do direito, vai encontrar no fórum, no processo no qual você vai trabalhar, essas perguntas ou esses institutos? Nunca. Isso não tem a menor importância para o exercício da sua profissão. Eu afirmo isso a você. Você, como delegado de polícia, defensor público, promotor de justiça, juiz, nunca você vai encontrar isso pela frente e ter que se debruçar sobre isso para resolver uma vexata question. Nunca. E para que isso é perguntado em prova? Exatamente para o examinador poder dizer a você o seguinte: você não sabe, só eu sei. Ele não está ali querendo saber a sua qualificação, o quanto você sabe. Ele quer já, desde já, dizer a você que você não sabe, que só ele sabe. Portanto, ele é das galáxias. Desculpa. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo. E aí me lembro de Jesus, né? Senhor, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Me desculpa. Botar uma pergunta dessa na prova não faz o menor sentido. Você nunca vai encontrar isso pela frente. Hoje eu tive sessão na minha Câmara, acabou agora às 5 horas da tarde, começou 1 da tarde. Processo atrás de processo, recurso em sentido estrito, apelação, habeas corpus, agravo interno, tudo. Nada disso é discutido, nem passa perto. Por quê? Porque isso não tem a menor importância no direito penal e no processo penal. Quem está perguntando isso para você não tem a menor ideia do que é ser um profissional da área do direito no dia a dia de sua profissão. Por isso que os concursos acabam ficando o quê? Impossíveis de passar. Eu digo a você, se eu fizer uma prova dessa, eu não passo, eu não sei isso. Faço a menor ideia. E não me envergonhe de dizer, porque, muito pelo contrário, eu me orgulho de dizer que, como eu estudei nos clássicos, os clássicos não tratam disso. Eu tive professor que foi assistente de Heleno Fragoso. Tive professor que foi aluno de Nelson Hungria. Professor que trabalhou junto com Aníbal Bruno lá atrás. E o filho também trabalhou. Ou seja, eu, graças a Deus, eu sou daquela famosa old school, né? Da escola velha, da velha guarda. Na velha guarda, imagina se eu vou abrir o livro do Frederico Marques e vai fazer uma pergunta dessa, nem morto. Se Hélio Tornag vai fazer uma pergunta dessa, nunca, nunca. Hélio Baixo Tornag, nunca. O maior processualista que nós tivemos, Frederico Marques. Se o livro do professor Tourinho, que graças a Deus o professor Tourinho está aí entre nós, vivo, com saúde, imagina se o Tourinho vai tratar sobre isso, rapaz. O livro dele é um livro sério, não vai nunca fazer uma pergunta dessa. E se perguntar para ele também não sabe. Por quê? Porque ele é um estudioso do direito, ele é um cientista do processo penal. Ele nunca vai estudar uma besteira dessa, nunca vai falar um negócio desse. Então, essas pessoas, que vocês me pediram para falar, elas não sabem o que elas estão fazendo. Desculpa, não sabem. Isso não tem a menor importância no direito.
Você vai passar no concurso, porque você vai decorar esse negócio aí, e não sabe o que vai fazer quando você sentar na cadeira. Por quê? Porque o dia a dia não tem nada a ver com essa realidade que eles estão te perguntando aí. Por isso que eu me orgulho, e o último concurso que fiz parte da banca foi agora, de delegado de polícia, essa turma nova que tomou posse como delegado, excelente. Eles são testemunhas. Eles são testemunhas, eles podem me desmentir assim que eu publicar esse vídeo. Se eu perguntava essas besteiras, se eu fiquei perguntando besteira para eles, eu perguntava o que ia cair na PUC, o que eles estão fazendo hoje como delegados. É liberdade provisória, prisão, prisão em flagrante, prisão preventiva que eles estão pedindo, prisão temporária, interceptação telefônica, é busca e apreensão. É isso que o delegado faz, é isso que tem que perguntar para eles. Lei de lavagem de dinheiro que eles estão trabalhando, é isso que tem que perguntar para eles. Você pode perguntar. Por quê? Porque, modesta à parte, eu sei o que eu estou fazendo sentar naquela cadeira. Eu não sentei ali à toa para, eu vou ser da banca, pô, eu sou o cara. Não, rapaz, estou com 62 anos, cara. Não tem tempo mais para isso, não. Não tem tempo para isso. Se for para fazer essas palhaçadas, eu fico em casa, pô. Você sabe o que é corrigir não sei quantas provas, pá? 2.000 provas, 3.300 provas, arguição oral, ficar sexta, sábado, domingo enfurnado num lugar e perguntando aos candidatos de manhã, de tarde. É cansativo. Mas, por ter o prazer de fazer parte daquela formação, daqueles garotos que hoje estão aí como delegados, da minha contribuição, eu vou. Tá bom, vai ser um prazer. Mas não para ficar perguntando. Eis que veio a lua surgindo, redonda como tamanco, banana não tem caroço, roubaram minha bicicleta. E aí? Então, meus amigos, vocês me desculpem. Esses concursos estão se tornando cada vez mais difíceis, não porque a prova está no nível alto, muito pelo contrário, o cara que pergunta isso na prova, o nível é baixo. Mas é baixo não do candidato, é baixo do examinador. O examinador, me desculpa. Quem tem que ficar reprovado não é você, candidato, não. Quem tem que ficar reprovado é o examinador. Essa é a realidade. Porque o cara, quando faz uma pergunta dessa, meu amigo, ele não tem a menor condição de estar ali sentado onde ele está. Ele tinha que ser reprovado. Mas é aquilo que eu disse a você. Como é que se escolhe um cara que vai para a banca? Dependendo da instituição, fulano, pô, vem cá, tu não quer fazer parte da banca, não? Cara, mas eu não sou dessa área. Mas, porra, ajuda aí, porra, colabora. Tu é um cara, porra, tu é bom, porra. Tu é bom. Você vai saber fazer a pergunta. Aí o cara vai sentar lá, coitado. Não tem condição. Não tem condição. Então, meu amigo, você que mandou essas mensagens, vocês que mandaram essas mensagens, a minha opinião é essa. Essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Estão perdidas, querem aparecer, querem demonstrar que são máximos, aí reprovam você porque você não sabia o que era a laranja versus o limão no direito penal à luz do processo penal. Você não sabe, eu também não sei. Pode dizer assim, o Paulo Rangel falou que também não sabe. E, modesta parte, eu estudei processo penal. Estudei processo penal. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, fiz meu pós-doc, fui aluno das maiores cabeças do processo penal no Brasil, graças a Deus, e também no exterior. Estudei em Coimbra lá com Jorge Figueiredo Dias, Manuel da Costa Andrade, as feras do processo penal, que me fizeram ler coisas que eu nunca imaginei que existissem. E essas besteiras não estão nos livros. Nos clássicos, não estão. Ninguém que estuda corretamente processo penal lê esse tipo de coisa num livro, numa bibliografia como ciência. Ninguém lê isso. Ninguém sabe o que é isso. Se eu perguntar isso para os grandes, eles vão até passar mal. O que é, Rangel? Inventaram isso agora? É, inventaram. Então, não fique nervoso. Você não sabe? Eu também não sei. E duvido que quem perguntou também saiba. Copiou isso de algum lugar e inventou. Inventar eu também posso inventar. Você acha que eu não posso inventar? Claro que eu posso inventar. Eu tenho imaginação. Mas eu quero amparo científico no processo penal para isso que eu estou inventando. Não tem. Não tem. O que é invencionice. Eles estão inventando para poder reprovar você. Para dizer que o concurso é difícil. O concurso não é difícil. Difícil é a escolha que foi feita da banca para que ele pudesse sentar ali. E aí fizeram errado. E o cara vem com essas perguntas que ele acha que é o máximo, porque ele quer ser o cara. Ele é o bam, bam, bam. Um abraço, amigo. Me desculpa, mas essa é a minha opinião.